Amigos, eu vou cortar inclusive nossa mensagem um pouco hoje à noite, porque eu acho que o Senhor tem algumas coisas planejadas para nós. E além de tomar Santa Ceia e também ter alguns batismos, né? Então eu vou reduzindo a mensagem, mas ainda assim, aqui tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar conosco hoje à noite. Eu quero falar um pouco sobre aprofundar como discípulos de Cristo. Aprofundar como discípulos de Cristo. O chamado de um discípulo. Que sabe, quando nós somos crianças, eu não sei se você já lembra, alguém perguntando a você, o que você quer ser quando você crescer? Quando você cresce, o que você quer se tornar? O que você quer fazer com a sua vida? Eu quero ser um bombeiro, eu quero ser médico, um professor, um cantor, um ator, um atleta profissional. Muita criança quer isso, né? Pouco difícil, né? Ainda mais um astronauta. A minha filha ainda tem esse desejo, e eu quero encorajar ela a fazer isso. Mas ela sabe que não vai ser fácil, né? Então todo mundo tem uma ideia quando eles são crianças, o que eles querem se tornar, o que eles querem fazer com a sua vida nessa. Mas poucas vezes a gente vai ouvir uma criança dizer, eu quero ser um discípulo de Cristo. Imagina se a gente ensinasse as nossas crianças que a coisa maior, a coisa mais importante na vida delas é se tornar um discípulo de Cristo. Ou como a gente poderia definir um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo, na minha definição, é alguém que aprende o Evangelho, alguém que se relaciona com o Evangelho e comunica o Evangelho. Então, cognitivamente, alguém que entende o Evangelho, né? Que tem noção de tudo que Deus fez através do Evangelho, mas também alguém que está se relacionado dia a dia no comportamento com outros, vivendo a vida do Evangelho, e alguém que comunica o Evangelho verbalmente com os outros. Enfim, alguém que tem a mente de Cristo, o comportamento de Cristo e as palavras de Cristo. Mas isso não é fácil. Que vivemos em uma igreja hoje em dia que tem esquecido a importância de discipulado. Vivemos em uma igreja evangélica hoje em dia que tem muitos fãs de Jesus, mas poucos seguidores verdadeiros de Cristo. Não foi diferente na época de Jesus. Muitos fãs de Cristo, mas poucos seguidores. Nós precisamos se tornar cada vez mais verdadeiros discípulos, pessoas que estão seguindo Jesus com todo o nosso coração. Eu quero que minhas filhas, meus filhos sejam assim. E quanto mais os filhos, aqui na igreja também, quanto mais você e seus filhos, não tem nada mais importante do que ser um seguidor verdadeiro de Cristo. Então vamos olhar nosso texto aqui, porque muita gente acaba seguindo qualquer pessoa. Em 1 Coríntios nós lemos que inclusive eles estavam seguindo apóstolos, discípulos em vez de Cristo. E Paulo fala alguma coisa bem interessante. Ele fala, Cristo é dividido. Alguns estão seguindo Paulo, outros Barnabé, outras pessoas. Vocês precisam focar naquilo que é mais importante, naquela pessoa que é Jesus Cristo. Eu não sei se você já foi numa caravana. A caravana é onde um carro vai atrás de outros carros, né? Indo para uma direção. Eu vou admitir, talvez eu não seja sempre o melhor guia. Porque embora eu goste de dirigir, eu dirijo razoavelmente bem, mas eu não sou o melhor. Ok? Alguns de vocês já sabem disso. Alguns de vocês são como eu. Você não é o melhor guia. Que você vai esquecer que tem pessoas atrás, você vai rápido demais, ou devagar demais, as pessoas vão querer ultrapassar você, as pessoas vão, às vezes, ter dificuldade seguindo você, às vezes você vira numa direção porque você fez um wrong turn, alguma coisa assim. É difícil seguir aquele tipo de pessoa, né? Ou às vezes, quando nós estamos seguindo só um homem ou uma mulher, a nossa vida é assim. Ficamos obcecados com uma referência, esquecendo que a referência acima de todos os outros é Cristo. E nós precisamos sempre lembrar, a gente não está em uma caravana atrás de uma pessoa. Nós estamos num grande exército, seguindo Cristo acima de todas as coisas. Então pare de seguir o homem, pare de seguir uma mulher. Claro que nós temos líderes
que a gente já deve imitar de certa forma. Mas no final das contas, a gente tem que seguir Cristo acima de tudo. Ele é nosso norte. Ele nunca vai nos decepcionar. Eu sempre falo, né? Eu vou te decepcionar eventualmente. Pastor Sávio, Var, os outros pastores aqui, os outros líderes aqui, seu líder no grupo de vida, alguém que você tem andado, eventualmente alguém vai te decepcionar aqui na igreja. Mas sabe quem nunca vai te decepcionar? Jesus. Para de ter uma expectativa de perfeição. Você não vai encontrar isso aqui na igreja. Não vai encontrar isso em mim, nem na minha esposa, nem você, nem na sua esposa ou seu marido, nem nos líderes, nos diáconos aqui, os pastores aqui, os líderes de ministérios aqui. Você vai encontrar falhas. Muitos. Mas sabe de uma coisa? A igreja é um lugar para pessoas imperfeitas. Porque nós servimos uma pessoa perfeita. Servimos um Deus perfeito. Porque nós estamos servindo um Deus perfeito, nós podemos crescer cada vez mais em nosso discipulado, porque nós estamos seguindo aquele que é perfeito. Então, na caravana da sua vida, é importante seguir Cristo acima de tudo e não seguir simplesmente homens ou mulheres. Porque às vezes são guias que não vão te levar para nenhum lugar. Alguns de vocês estão com muita sede, correndo atrás de guias que não vai ajudar você. Não vai causar você chegar onde você precisa chegar. É importante buscar Cristo acima de todas as coisas. Como a Bíblia diz, busca o Senhor acima de todas as coisas. Busca o Senhor, melhor dizer, em primeiro lugar, e Ele vai acrescentar tudo na sua vida. É sim, em princípio. Quer ter mais prosperidade em termos de espiritualidade na sua vida? Busque o Senhor em primeiro lugar. Quer ter uma vida melhor, de verdade? Busque o Senhor em primeiro lugar. Quer ter uma resolução para seus problemas? Busque o Senhor em primeiro lugar. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Seek the Lord above everything, and all these things will be added unto you. Amen? Posso ver glória a Deus? Amém? Então, vamos ler esse texto de Mateus 4 aqui. Em 4:18. Enquanto caminhava pelo mar de Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, Pedro, né? E André, seu irmão, jogando rede ao mar, pois eles eram pescadores. E ele disse: siga-me, todo mundo fala siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram suas redes e o seguiram. E ele viu os dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e ele os chamou. E também, imediatamente, eles deixaram seu barco, seu pai, e o seguiram. Eu já preguei um pouco sobre esse texto algumas semanas atrás, sobre a vida missional. Nós temos, efetivamente, duas conversões. Não estou falando teologicamente, mas na prática. Tem a conversão de decidir, eu vou seguir Jesus, mas também tem a segunda conversão, de certa forma, de viver uma vida missional. Siga-me, e eu farei você pescadores de homens. Vocês vão cumprir o grande mandamento. A grande comissão, melhor dizer, a grande comissão. Você também vai cumprir tudo que eu tinha preparado para você em termos de missão. Mas primeiro você precisa seguir o Senhor. E eu quero focar um pouco nessa questão de seguir o Senhor. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, eu tive meio uma crisezinha, né? Uma crise sobre minha vida. Senhor, o que você quer que eu faça com a minha vida? Eu estava ganhando relativamente bem na época. Eu era um consultant, isso foi antes de entrar no ministério. E Deus estava falando comigo muito sobre o ministério. Eu sempre tinha um desejo de estar no ministério. Mas eu estava perguntando ao Senhor, qual é o seu plano para a minha vida? Eu estou meio perdido aqui. Eu não sei o que você tem planejado para mim. Eu não sei, para alguns de vocês já contei essa história, mas para outros não. E eu estava esperando eu vi de um movimento um pouco mais carismático. Eu estava esperando, Deus, será que você vai escrever alguma coisa na parede para mim? Será que você vai, eu vou cair? Deus, você vai falar comigo? Será que eu vou abrir a Bíblia assim? E assim, algumas pessoas fazem, né? Vai ser a palavra para mim.
Não que eu sempre fiz esse tipo de coisa, mas tipo, eu estava esperando Deus falar de uma forma surpreendente. E Deus simplesmente trouxe esse texto à minha atenção. Que Ele não precisava fazer nada dessa manifestação de sinal assim. Ele me trouxe esse texto. Siga-me. Siga-me. Follow-me. 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 Esse é o seu papel. Tem que me seguir. Mas qual a sua vontade? Follow-me. Mas o que eu devo fazer com a minha vida? Follow-me. E meu trabalho? Follow-me. Siga-me. Siga-me. E não farei pescadores de homens. Através da sua vida. E achei bem interessante. Senhor, mas você não escreveu isso para mim de uma forma... Não foi uma experiência. Foi só uma passagem. Você sabe que tem revelação para você todo dia nessa palavra. Você sabe que tem uma revelação, uma palavra para você todos os dias. Tem a aplicação todos os dias. Que essa palavra é disponível 24/7 para você crescer na sua fé. Que você não precisa de um mestre necessariamente, um pastor, um profeta, para falar alguma coisa, que você pode abrir a palavra e entender, porque todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos filhos de Deus. Alguns de vocês, por causa do background de vocês, você acha que deve ter um papa para interpretar tudo para vocês. Claro que nós temos mestres na igreja, mas todo mundo tem capacidade de abrir a Bíblia e aprender e ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E crescer na palavra de Deus. Então, eu não estou diminuindo outras experiências. Mas é importante entender a nossa palavra, que nós temos em presente incrível. Não desvalorize a palavra de Deus. Tem a oportunidade todos os dias para abrir a palavra e ouvir a voz de Deus. Todos os dias. Acorde cedo. Abre a palavra de Deus. Mas eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, mas todo mundo tem tempo, na verdade. Você gasta mais tempo na mídia social, muitos de nós. Gasta tempo fazendo coisas, fazendo seu cabelo. Desculpa. Homens fazendo coisas desnecessárias às vezes. Checando as scores do futebol. Não sei. Eu sei alguma coisa. John Piper uma vez falou. Todo mundo vai ter que dar conta em termos de como ele gastou seu tempo. Porque cumprindo a grande comissão não foi por falta de tempo. Veja como a gente gasta tempo hoje em dia. A gente deveria gastar mais tempo na palavra, mais tempo na oração. Amém? Então eu fico feliz que você está aqui hoje à noite, porque sinal que você está querendo mais de Deus é porque você está aqui hoje à noite. Você está percebendo, eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais do Espírito Santo, eu preciso mais da palavra. Então, o Senhor falou para mim, siga-me. Qual a sua vontade? A vontade que eu tenho para você, Jay, é que você vai me seguir. Eu vou te dar o próximo passo. Próximo passo. Às vezes nós queremos 3, 4 passos em frente. O que você vai? Senhor, Senhor, o que você quer que eu faça? Ele não vai te dar o próximo. Desculpa, 3 em frente. Ele vai te dar o próximo passo. Segura-se nisso. Confia nele nisso. Ele vai te dar orientação. Ele vai te confirmar isso com irmãos na fé. Ele vai confirmar isso através da palavra. É muito importante fazer isso como discípulo de Cristo. Então, nós temos 3 coisas rapidinhos, né? Um discípulo de Cristo faz 3 coisas. Ele ama a Cristo. Ele serve a Cristo. Ele também compartilha Cristo. O discípulo de Cristo tem que ser conhecido por amor. Inacreditável como na igreja hoje em dia. Temos tanta gente que não ama. O grande mandamento é amar Deus e amar o outro, né? Segundo maior mandamento. Mas a igreja às vezes é conhecida por pessoas cheias de julgamento e com pouco amor. Não deve ser assim. O crente é conhecido por amor, não por ódio. O crente é conhecido como alguém que ama Jesus acima de todas as coisas e por esse amor ele ama o outro. Então você precisa amar Cristo. Mas se não posso forçar isso em você, você precisa ter uma experiência com Deus que vem através de oração, reflexão, meditação,
Inclusive, nas próximas semanas, em março, a gente vai iniciar um estudo de 10 a 12 semanas sobre as disciplinas espirituais. Porque eu quero que vocês aprendam cada vez mais como você até pode praticar disciplinas espirituais para crescer na sua fé. Um livro incrível que a gente vai ler por Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina. A gente vai passar algumas semanas olhando disciplina de jejuar, disciplina de solidão, de meditação, de serviço, de simplicidade, de oração. Muita coisa. A gente vai passar 10, 12 semanas estudando para que a gente aprofundar cada vez mais a nossa fé. Então, quando eu vou para a Amazonas, eu vou comprar muitos desses livros. A gente vai voltar e no meio de março a gente vai iniciar essa série de 10 a 12 semanas, todos juntos domingo à noite. Quem estão comigo? Quem está comigo? Amém? Vai ser bênção. Então, amar Cristo é a coisa mais importante, mas também servir a Cristo. Eles deixaram tudo. Barco, rede, família, inclusive, imediatamente eles se sacrificaram. Serviço. Amigos, quem está na igreja por algum tempo está servindo. Quem tem maturidade espiritual está servindo. Chega de gente que é teólogo, mas não faz nada. Chega de gente que conhece a doutrina, mas não faz nada. Você conhece muita doutrina, mas você não conhece seu vizinho. Você não conhece seu próximo. Amigo, parabéns que você conhece a doutrina. É hora de colocar a doutrina na prática. É a hora de viver na missão de Deus. Como preguei algumas semanas atrás, todos os escritos do apóstolo Paulo foram escritos, no contexto da missão. Chega doutrina divorciada da missão. Não existe teologia divorciada da missão, separada da missão. No mesmo tempo, nós precisamos entender que a própria doutrina e teologia que nos aponta para Cristo. Eu não gosto quando as pessoas falam, eu não preciso de doutrina, eu tenho Jesus. Você não pode separar isso. Jesus é a doutrina, de certa forma. Jesus é quem encarna isso. Sem doutrina, a igreja fica totalmente perdida. Por causa disso, muitos anos atrás, Lutero precisava fazer o que ele precisava fazer. E ao longo da história da igreja, sempre reformando, sempre melhorando, sempre reformando. Nem sempre tentando melhorar as coisas, Fazendo o nosso melhor para sempre lembrar que nós temos a tendência de esquecer as coisas da primeira importância. A igreja faz isso às vezes, esquecendo que é sobre Deus e sobre pessoas. Por isso, a nossa igreja, a gente não vai focar demais em coisas secundárias. Que bênção a gente tem nesse ministério, aquele ministério. Que bênção que nós temos a Christian School aqui. Que bênção que nós temos, um creche que está iniciando. Que bênção que nós temos o ministério de esporte e essas questões. Tudo isso é bênção. Mas a gente não pode desviar do foco principal da igreja, que é salvar homens e mulheres. Quando a igreja desvia da missão, fica complicado. Tem igrejas na Europa, Leslie Newbegin fala sobre isso. Leslie Newbegin, um missiólogo, ele falou, tem a história de ele voltando para a igreja lá na Europa. Ele estava missionário por muitos anos, Voltando, acho que na Índia, talvez eu estou bagunçando a história, mas a princípio está certo, tá bom? Porque eu não planejei pregar sobre isso. Mas ele volta, anos depois, Europa, visitando várias igrejas lá, ele viu que igrejas vazias. Ele percebeu que a igreja virou um clube e pouco a pouco as pessoas esqueceram Cristo, desviaram da mensagem do Evangelho, e mesmo a igreja que enviou ele para outro país, agora esqueceu a coisa central. A gente não pode esquecer a coisa central. Cristo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho para você mesmo todos os dias. E como discípulo, serve. A gente deve estar servindo. Maturidade espiritual, serviço. Maturidade espiritual, andando com Deus todos os dias. Maturidade espiritual, amar a Deus, como a gente já falou,
e serve a Deus. Todo mundo que está na igreja por um tempo, que já tem relacionamento com Cristo, deve estar servindo em alguma área. Connections, louvor, kids, nossos ministérios, pregnancy center, benevolência, care, que cuida das pessoas que estão em momentos difíceis. Tem grupos de vida, homens, mulheres, tem tanto área que nem estou mencionando aqui. Jovens, adolescentes, college, todo mundo tem a oportunidade de servir. Mas se a gente está servindo, às vezes porque francamente nossa vida é um pouco egocêntrica. Amém? Talvez você pense, não sou assim. Mas funcionalmente, onde você coloca sua energia e tempo, é o que você ama mais. Quando você ama Cristo mais, você vai servir Ele mais. Você fala sobre o que você ama e você gasta tempo sobre aquilo que você ama. Ama Cristo, você vai gastar tempo com Cristo. Você vai gastar tempo com a igreja dele. Amém? Então, mais uma vez, chamado discípulo, amar a Deus, segundo, servir a Deus. Terceiro, última coisa, compartilhar Cristo, compartilhar Deus, tornando pescadores de homens. Amigos, não tem nada melhor do que compartilhar Cristo. É muito bom falar com as pessoas sobre a nossa igreja. Eu às vezes caio nisso, né? A igreja está andando muito bem, está crescendo, é muito legal mesmo. Mas eu não quero esquecer Jesus no processo. Eu não quero esquecer que a igreja é sobre Jesus. Eu não quero promover a igreja acima de Cristo. Nós temos muito branding no Brasil. Muito branding. As cartazes que nós temos muitas vezes são cheias de homens, inclusive eu. Tudo bem, uma vez em quando, não tem problema. Estamos promovendo eventos, faz parte. Mas vamos nunca esquecer o objeto de tudo, da nossa fé, do nosso foco em Jesus. Amém? A gente não precisa aparecer sempre. A gente não precisa aparecer demais. Porque como João Batista fala, que eu diminua, que eu desce, que eu diminua, que ele cresce. Eu sei, mas então não estou esquecendo aqui. Que ele cresça, que eu diminua. Isso? That he would increase and that I would decrease. Amém? Estou falando em línguas aqui, né? Amigos, esse é o nosso desejo. Precisamos fazer isso todos os dias. Compartilhando Cristo. Ele é nosso foco. Ele é que nos deve impulsionar. E não simplesmente venha para a minha igreja para que você possa experimentar. Tudo bem. Mas você também pode compartilhar Cristo com aquela pessoa. Convidar para o grupo de vida. Convidar para o grupo das mulheres e homens. Uma oportunidade para você compartilhar Cristo. Não simplesmente o nome da igreja. Amém? Porque não é simplesmente ser pastor que pode fazer tudo. Nem é seu líder. Você também tem toda a capacidade de compartilhar Jesus. Então eu sei que a mensagem é simples hoje à noite. Mas eu quero te encorajar. Siga Deus. Seguir a Deus. E realmente pesca para homens e mulheres. Seja um discípulo relativamente simples nesse aspecto. Nunca esqueça a simplicidade do Evangelho e a simplicidade de um discípulo, que é amar Cristo, servir Cristo e compartilhar Cristo. Eu tenho certeza que você vai crescer na sua fé e você vai demonstrar como você tem aprofundado na sua fé. Uma coisa interessante que a Bíblia nos ensina, de novo e de novo e de novo. E as coisas às vezes mais profundas são as mais simples. A fé que é mais profunda é como a fé de uma criança. Não pensa que você precisa ser muito sofisticado no reino de Deus. Na verdade, às vezes, a sofisticação pode ser uma barreira de você realmente ouvir e participar em tudo que Deus está fazendo. Mantenha a simplicidade que você tem. E tenha certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém?